Então, uma boa noite a todos. Vamos então dar início às nossas atividades da noite. Vamos fazer a primeira leitura inicial de Carlos Torres Pastorino. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama ao seu semelhante, é mentiroso. Isto foi escrito pelo apóstolo São João e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas. Então, se temos raiva de alguém, isto atinge ao próprio Deus que nele habita. Demonstraremos nosso amor a Deus que não vemos, sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Então, com essa mensagem, vamos então fazer a nossa prece de abertura. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos ao alto, rogando ao Pai, com a sua permissão, para mais este encontro da noite de hoje, à luz da doutrina espírita, que os nossos familiares e amigos estejam conosco, nos orientando, nos iluminando, nos inspirando nessa caminhada, que a gente aqui possa ser apenas um humilde instrumento para facilitar da melhor forma possível os conteúdos doutrinários a serem estudados na noite de hoje. Que nos inspire, nos ilumine as nossas mentes, nos asserenando, e nesse clima de paz e de harmonia aqui dentro, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, ao pessoal também do Facebook, do web, que possa estar vibrando positivamente. E damos então início às nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então a gente agora vai para um encontro novo, o 15º encontro do estudo introdutório reflexivo da doutrina espírita. O título é o significado das leis de liberdade, de responsabilidade e causa e efeito em minha vida. Então o objetivo é refletir sobre o significado das leis, as quais foram mencionadas. Vamos então fazer a nossa reflexão inicial, meditando sobre a imortalidade e o significado das leis de liberdade, responsabilidade e causa e efeito em nossas vidas. Vamos fechar os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se profundamente. Busque se sentir um espírito imortal. De que forma a lei de liberdade se manifesta em sua vida? A partir das suas escolhas, você é capaz de se responsabilizar por elas? Como você encara a consequência de suas escolhas em sua vida? Você enxerga a lei de causa e efeito como punição divina ou como um convite à reabilitação de suas faltas? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento, num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Então, devagar, vamos abrindo os olhos, retornando ao estado de vigília, para as nossas reflexões doutrinárias. Questões para nós refletirmos. Em encontros anteriores já estudamos acerca das leis de liberdade, responsabilidade, causa e efeito. De que forma elas interagem entre si? Qual a relação da energia da vontade nessa tríade? Então essa é a pergunta, que nós vamos refletir nesse encontro. O grau de responsabilidade de nossas ações é relativo? Isto é, varia conforme o espírito ou é fatalmente determinado?
Então é outra questão, né? Iniciemos as nossas reflexões com um texto do benfeitor espiritual Emmanuel, intitulado Livres, mas Responsáveis, publicado no livro Encontro Marcado, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. A quem nos pergunte se a criatura humana é livre, respondamos afirmativamente. Acrescentemos, porém, que o homem é livre, mas responsável, e pode realizar o que deseja, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações. Para esclarecer o assunto, tanto quanto possível, examinemos, em resumo, alguns dos setores de sementeira e colheita, ou melhor, de livre-arbítrio e destino, em que o espírito encarnado transita no mundo. Posse. O homem é livre para reter quaisquer posses que as legislações terrestres lhe facultem, de acordo com a sua diligência, na ação ou seu direito transitório, e será considerado mordomo respeitável pelas forças superiores da vida, se as utiliza a benefício de todos, mas se abusa delas, criando as penúrias dos semelhantes, de modo a favorecer os próprios excessos, encontrará nas consequências disso a fieira das provações, com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da abnegação. Então aqui agora Emmanuel está intitulando, agora ele está falando sobre a posse. E aqui faz me lembrar da parábola do mordomo infiel, né? Que quando a gente tem bastante condições, né? Recursos financeiros, tudo que pode, né? Fazer mais coisas pelo próximo, né? Saber fazer uso útil disso tudo, né? Sim, ajudar. Porque tudo é empréstimo, né? Deus nos concede isso para a gente estender as mãos, né? Tem gente que não faz isso ainda. Ah, sim. É meu e os outros podem estar vendo, tá, nem, ó, toma aí, não. É meu. Eu consegui entregar, né? Vai ter, se eu conseguir adquirir, por que ele não consegue também? Mas cada um tem a sua. Hoje tem uma habilidade que consegue, o outro já não vai conseguir, mas vai demorar um pouco mais. Mas quem sabe dando uma forcinha, ele não consegue melhor. E muitas vezes também aqueles de nós que estão em situações difíceis na vida, muitas vezes faltando recursos materiais, tudo, ganhando muito pouco, né, para sustentar sua família, a gente sabe, né, conscientes através da doutrina espírita, que é muito provável que a gente também abusou no passado, né? A gente também tinha os recursos em mãos, mas abusou, né? E aí então hoje a gente está na posição, no caso, daqueles que a gente não ajudava, né? Daí a gente tem que sentir na pele para aprender, né? Porque a gente assim vê a situação do mundo hoje em dia como tá, né? Muitas vezes os poderosos, quanto mais tem, mais quer e tira, bem dizer, o que pode, né? Dos recursos das pessoas, né? Das merendas, recursos da saúde, tudo para gozar, para ter dinheiro no exterior, muitas vezes, né? Depois não vão levar nada disso. E que adianta ele ir lá comprar uma Ferrari de 300 mil, eu vou levar. Eu não vou levar depois pra mim. É que muitas vezes ele não tem quando a gente não tem entendimento, por exemplo, se a gente quando a gente assim, começa a ter um entendimento da vida, das leis divinas, então a gente sabe por que a gente está passando por tudo isso, né? E se nós estivéssemos na posição deles, como é que seria? Que a gente traz do passado aquelas ganâncias, aquela vaidade, aquele, né? Eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero ter tudo que eu puder. Então o que acontece? Como eu usei mal no passado, me é tirado aquilo, né? Foi me tirado de mim.
E agora, hoje, eu estou na posição daquele que está enxergando aqueles que estão fazendo coisas que eu fazia no passado. E aí, muitas vezes, na nossa posição fica, às vezes, muito fácil, né? Da gente ver, da gente cobrar, da gente criticar. Mas e se fosse nós lá, né? Será que não iríamos também se extraviar ali também, né? Fazer coisas erradas? Será? E quando eu era criança, eu me queixava de tudo. Né? Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas o meu colega tem aquilo. Aí o meu avô e minha mãe, não, isso é importante, tu tem saúde, tu tá aqui. Entendeu? Tu tem onde morar. Muitos que não tem nem onde morar. Imagina, eu vou morar até chove, mas aí quando tava chovendo, né, eles, ó, tinha o que eu te falei, não é tão bom estar dentro de casa no frio, né, na frente do fogão a lenha, né, ali agora quentinho, tendo que comer. Muitos estão na rua essa hora assim de comer. Aí ele foi me ensinando isso aí, né, sempre ensinou isso aí pra nós, né, seja, e ajude também, né, ajuda sempre pra você. Eu, no que eu posso ajudar, eu sempre ajudo. E aí, então, é uma situação assim difícil, a gente parando para refletir, né? Se a gente agora, em outra oportunidade, provavelmente a gente vai voltar com a riqueza novamente para ser provado, para ver se aprendeu a lição, né? E muitas vezes a gente vê espíritos até superiores que voltam, né? E muitas vezes eles acabam se desviando também por causa do poder, né? Do dinheiro, e nós, né? Nós, então, é muito mais fácil, né, de se perder, né? Então, agora ele fala sobre o negócio. O homem é livre para efetuar as transações que lhe apraz e granjeará o título de benfeitor, se procura comerciar com o real proveito da clientela que lhe é própria. Mas se arrasa a economia dos outros, com o fim de auferir lucros desnecessários, com prejuízo evidente do próximo, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da retidão. Então aqui mais uma vez, né, Emmanuel ressaltando nos negócios que nós temos o livre-arbítrio, né? E muitas vezes trabalhando nos negócios, em comércio, com fins lucrativos, muitas vezes a gente quer tirar vantagem em cima dos outros, né? Muitas vezes a gente pensa, hoje se trabalha, né, de funcionário numa empresa, muitas vezes a gente reclama, né? Por que esse patrão paga pouco? Por que as coisas são tão caras? Mas aí volta novamente, mas se fosse eu o patrão? Ele me paga tão pouco, me paga mais. Se fosse nós o patrão, será que nós não íamos querer ver o nosso lado também? E explorar os outros? Porque eles sabem que a necessidade é muito grande hoje de trabalho, né? A gente vê que não está fácil. E aí, então, será que nós não íamos explorar também essa mão de obra, né? Que tanta gente que procura trabalho não consegue. Será que a gente não ia querer se aproveitar dessa situação? Então tudo isso é estudo reflexivo, que a gente deve refletir, né? No caso, o poder muda a pessoa, né? É a mesma coisa que anteriormente nós estávamos vendo. Antigamente eu estava no poder, hoje eu estou do lado oposto, né? Do lado contrário. Hoje eu estou sendo muitas vezes explorado, né, pelos poderosos, né? Muitas vezes ganhando pouco, né? Tudo. Muitas vezes a gente reclama de tudo, mas a gente não para analisar, né, quantas pessoas tem desempregada, né, que não está fácil, que a gente tem família. Eu digo, eu sempre isso aí, eu sempre aqui. E aí então, muitas vezes está trabalhando, está reclamando que está trabalhando, né? Muitas vezes não está, que é um trabalho. Mas aí muitas vezes a pessoa fica sempre num murmúrio constante, né? Ela está sempre vivendo uma vida de reclamando de tudo, de todos. Então aqui a gente deve fazer bom uso, né? Se a pessoa está nesse setor de negócios, principalmente assim nós que somos da doutrina espírita, a gente reflete melhor as questões da doutrina e a gente sabe que a gente deve exercer as virtudes, né? Então as virtudes, ser caridoso, né?
ser bondoso, ser justo para comigo e para com o meu próximo, né? Como eu gostaria de ser tratado, né? Tratar o outro. Então, se eu estou na situação de um patrão, ou muitas vezes eu tenho um negócio e muitas vezes quero só tirar lucro e vantagem em cima dos outros, eu devo refletir bem no que eu estou fazendo, né? Porque assim como foi me dado isso, amanhã pode me ser tirado novamente, né? Então a gente tem que pensar bem, né? Fazer bom uso daquilo que Deus nos deu, né? Tu pode passar a perna no hoje, amanhã outro. Aí tu passou a perna no hoje, já passou para trás hoje, eu tirei vantagem daquele que eu vou ganhar. Beleza? Amanhã o outro tira vantagem de que não vai gostar. Mas como que ele é mal? Não passou para trás e agora? E não levou lá atrás, tu fez lá atrás, pro outro lá atrás. Tem que ver isso aí. Então agora a parte do estudo, ele comenta também: o homem é livre para ler e escrever, ensinar ou estudar tudo o que quiser e conquistará a posição de sábio, se mobiliza os recursos culturais em auxílio daqueles que lhe partilham a romagem terrestre. Mas se coloca os valores da inteligência em apoio do mal, deteriorando a existência dos companheiros da humanidade, com o objetivo de acentuar o próprio orgulho, encontrarás nas consequências disso a fieira de provações, com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do discernimento. Então entra a virtude do discernimento, né? Eu saber fazer as escolhas, né? Para o bem, né? Se Deus me deu um dom, muitas vezes eu tenho uma certa bagagem espiritual para auxiliar meu próximo, né? Muitas vezes aqueles que vêm para trabalhar na educação, todos nós, é muito importante essa tarefa, né? De ensinar, né? Porque todos nós, a gente imagina se não houvesse os professores. É uma das principais, no caso, profissões, né, que existe hoje no mundo. Na minha opinião, é a principal, né? Porque ninguém é ninguém sem o professor ensinar. Exatamente. Um juiz não é juiz sem o professor, um médico. Tem médicos aí que salvam milhões de vidas, se dedica a salvar vidas mesmo, a prestar o dom dele. Mas quem é que ensinou ele isso aí? A fazer? Primeiro ele tem o dom que ele ganhou, né? E depois o professor mesmo, que é outro dom que a pessoa ganhou. Aí ninguém valoriza, aquilo, professor aqui. Muitos batem, já vi relatos de alunos batendo professor. Eles tiveram que começar lá do início, né? E aí então usar disso que tem, se a pessoa pode auxiliar o outro, se ela tem condições de ajudar, ela deve também auxiliar aquele irmão que está em dificuldade, né? Muitas vezes estamos se referindo ao sentido de que em qualquer setor da vida eu por exemplo, eu domino aquele trabalho, aquela situação ali, eu tiro de letra muitas vezes, mas muitas vezes as pessoas muitas vezes não querem ajudar os outros, né? Muitas vezes querem espizinhar os mais fracos, né? Dentro do movimento espírita também, infelizmente muitas pessoas que têm um grande conhecimento doutrinário, mas muitas vezes não facilita o processo, né? Só quer ter para ele, mas não quer auxiliar os outros, aqueles que estão aprendendo também, né? Sim, eles querem aprender. Daí muitas vezes, em vez de ajudar esse pizinho, aquele mais fraco, porque ele quer estar no poder, ele quer saber tudo, né? Se aparece um que está interessado, que quer aprender, ele ignora, ele pisa em cima. Isso é medo de perder o posto dele, né? Isso. Mas o cara está indo aqui, ele está se esforçando, né? Eu vou perder o posto para ele. Mas vê que ele não estuda também. Mas se ele tem bastante conhecimento e eu não tenho conhecimento, ele vê que eu estou aprendendo, que eu quero aprender, que eu tenho condições de aprender, ele tem que você estar sentado do meu lado e me ensinar, um ensina o outro. Ele vai crescer mais do que eu. Porque ninguém é insubstituível, né? Exatamente. Ninguém é insubstituível. Então, porque ninguém vai conseguir fazer o que eu faço. Mas sempre tem muitas pessoas que podem fazer e até melhor, inclusive. Porque agora não fazem igual. E nem o teu trabalho. Tu faz a tua parte lá. Do teu jeito. Eu posso entrar lá, aprender contigo
e fazer do meu jeito. É. Tu faz do jeito X, eu faço do jeito Y. Mas é o mesmo trabalho, mas muda poucas coisas. Isso aí chego lá, tu quer me ensinar, pegar meu lugar. Não, então vou estar errado para ir fazer errado para não pegar. Aí assim já evolui. Isso aí em todos os setores, né? No campo profissional, aquele muitas vezes, como tu diz, que tem medo de perder, né? Aquela vaga, aquele serviço, e faz de tudo para atrapalhar, puxar o tapete do outro, para ele ficar sempre por cima da carne seca, como se diz, né? Então é em todos os setores, né? Dentro do setor religioso, dentro do profissional, dentro de todos, né? Dos próprios, das escolas, né? Tudo. Ter no dia a dia da gente também, né? A gente tá sempre aprendendo, né? No acordar da manhã e no início do dia até o fim, tu tá sempre aprendendo, né? Tá sempre aprendendo alguma coisinha, tu vai tirar do dia que tu vai aprender. Uma palavra amiga que tu vai receber, ou que tu vai falar, uma coisa. Às vezes, muitas vezes, uma palavra que tu dá, a pessoa já. Uma coisinha que tu fazer assim, um aperto de mão, vamos ali pro cantinho conversar ali, deixa isso aí, vamos ali. Já deu teu dia, já deu. Aqui mesmo, pronto. É isso. Agora ele fala também no campo do trabalho. O homem é livre para abraçar as tarefas a que se afeiçoe e será honorificado por ceareiro do progresso se contribui na construção da felicidade geral. Mas se malversa o dom de empreender e de agir, esposando atividades perturbadoras e infelizes para gratificar os seus interesses menos dignos, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do serviço aos semelhantes. Então, no campo do trabalho, né, a gente comentou também, né, o trabalho entra dentro do setor do trabalho profissional, né? Nossa, até já estava comentando antes, né? Aquele que pode muitas vezes auxiliar, né? Trabalhar em equipe é muito importante. Eu sempre aprendi assim, em empresas assim grandes, que já tem uma visão já mais ampliada, eles tinham como lema sempre o trabalho em equipe. E isso, acredito que esse trabalho em equipe em todos os setores é importante, né? Porque imagina uma pessoa trabalhando sozinha, né? Ela tem que pensar, tem que fazer tudo sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Por para isso que existe uma lei de fraternidade, né? Para que todos nós, irmãos em humanidade, um auxilie o outro, né? Imagina se não tivesse o padeiro para fazer o nosso pão, né? Já ia dificultar um pouco, né? Se não tivesse o médico para fazer o seu trabalho, ajudar as pessoas, né? O professor, a gente comentou, exatamente, né? Então todos os setores, todo o trabalho é importante, um coopera com o outro, porque o médico ele vai precisar do padeiro, ele vai precisar do lixeiro, ele vai precisar do gari, ele vai precisar da faxineira para fazer o serviço. Então a gente precisa um do outro para o crescimento, né? Mas não querer, por exemplo, espizinhar o outro, porque eu sou médico, eu sou juiz, eu sou advogado. Todas as funções são importantes. Porque imagina se tirasse as outras, como a gente diz, né? E deixar só os advogados, juiz, né? Médico, como é que seria? Mas eles precisam das pessoas. Nem patrão, os patrões precisam dos empregados. O patrão... E o empregado precisa do patrão. Isso. Um ajuda o outro. Ele vai lá na hora, tu vai trabalhar para mim, teu salário é tanto, tu vai fazer tantas horas, isso aqui, tu vai fazer isso aqui. Deu? Então vamos fazer. Aí final do mês, vai estar o teu ordenado aí, teu salário vai estar ali certinho como se combinaram, e tu vai ficar aí, um ajuda o outro. Não, que eu sou dono da empresa que vai ter que me idolatrar. Não. Tratar com respeito, com educação. Né? E no nosso planeta a gente sabe que hoje em dia falta muito essa questão, né? Da humildade, do respeito ao próximo, porque muitos têm aquele, principalmente aqueles que têm o poder, têm arrogância muitas vezes, né? Aquela ganância, aquela vaidade, que ele é o melhor, os outros não prestam,
Mas só que ele não para refletir nisso que a gente está refletindo hoje, né? A gente precisa das pessoas, dos irmãos, né? Todos são irmãos. Porque hoje aquele que está, de repente, trabalhando, por exemplo, como faxineiro, como lixeiro, amanhã ele pode vir como doutor? Pode. E aquele que é doutor hoje, que espizinhou, ele pode vir como lixeiro? Né? Então, a gente, na luz da doutrina espírita, a gente já tem esse conhecimento. E é uma pena que muitos não têm para poder refletir como nós isso, né? Então, o trabalho em todos os setores também, né? No setor da educação, no setor, né, profissional, dentro da casa espírita também é muito importante. Todas as tarefas são importantes. Muitos pensam, mas eu só eu trabalho na casa espírita só varrendo a casa, limpando, mas que bom, é importante. Precisa de alguém para fazer essa atividade, muitas vezes. Ou faz um revezamento. Não quer dizer que é o presidente do centro que não vai poder varrer, não vai poder limpar. O próprio Cristo lavou os pés dos discípulos, né? Ele disse que tinha que ser o servidor, não é? Foi o tema do nosso evangelho de segunda-feira, em casa. Foi o tema. Ele lavou os pés dos que estavam brigando, quem queria ser o chefe, né? Depois que eles partissem. Aí ele reuniu todos eles, lavou os pés de todos e eles falaram, não, mestre, mas foi essa parábola que a gente olhou segunda-feira. Então aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, né? Que seja o servidor o mínimo, né? E aí então a gente tem que parar para refletir nessas questões, né? E hoje a gente já aprendendo, a gente já vai entender e não adianta a gente ficar murmurando, né? Reclamando a nossa situação profissional, financeira. A gente tem que abaixar a cabeça, trabalhar e pensar no futuro. Refletir em tudo, aprender, né? Aprender os ensinamentos da doutrina espírita para que a gente tenha uma vida com qualidade, aceitando aquela vida que tem. Para que vivendo, praticando as virtudes, aceitando, para quem sabe numa próxima reencarnação já voltar numa condição melhor, né? Porque o mais importante é ter paz. Não adianta tu ganhar milhões e não ter paz. Tu botar a cabeça no travesseiro, não conseguir dormir abaixo de remédio muitas vezes. E muitas vezes aquele que é pobrezinho, ali humilde, que varre a rua, que é lixeiro, né, respeitando a toda a profissão, é importante. E ele fez a sua profissão, gosta muitas vezes de fazer aquilo ali, né, faz bem para ele, mesmo ele ganhando pouco, mas ele tem paz. Vai dormir tranquilo. E a melhor coisa que tem é ter paz. Porque não adianta, o dinheiro não vai resolver a vida das pessoas. Ao contrário que muitas pessoas acham que o dinheiro sim traz a felicidade que resolve. Mas e se resolve, por que então tantas pessoas com muito poder, muito dinheiro, por que tiram as suas vidas, né? Por que cometem suicídio muitas vezes? Ou vão para as drogas, né? Tem muitos cantores, muitos atores, gente de poder mesmo que tem dinheiro, tem condições de ajudar o próximo e se afundam nas drogas, porque não tem felicidade. Eles acham que ali no meio da droga vai ter felicidade, mas não tem. Ali não é minutos, é horas de êxtase, ali depois termina, aquilo passa. Aí depois tá ali, fica doidão, se mata, faz o suicídio e aí. Aí não, vai deixar tudo pra quem? Tudo, né? Passou aquele trabalho todo, fez aquele trabalho todo. Tem vezes que tem gente que trabalha a vida inteira, né, pra ter uma vida, conseguiu vencer. No caso, tem uma vida boa, né? Mas não é avarenta, né? É meu. Uma bola cai no pátio, uma criança brincando na rua, a bola cai no teu pátio, vai lá e fura a bola. Não, porque a bola está no meu pátio, porque a bola é minha. Pra que isso aí? Cara? Muitas vezes acaba se perturbando nos pequenos detalhes da vida. Aí a consciência, o que é que tu falou, tu comenta bastante, o aguilhão, né? Fica batendo ali. Fica batendo ali, né? Porque quando ele cai em si, aí já tá. Então todo o trabalho é importante, né? Sim. Abraçar as tarefas a que Deus nos confiou, né? Trabalhar com amor, com vontade, com determinação. E nunca vai dar um trabalho, um fardo pesado pra gente carregar, né? Que a gente não possa carregar. Isso. Pode ser, a gente pode, tá pesado, mas a gente consegue, assim, ele que nem eu sempre comento, ele te dá a linha e o anzol. Tu vai achar a isca, vai achar e vai pescar. Ele não vai te dar o peixe, filho, tá aqui. Não, tu vai ter que arrumar uma isca pra te pescar, pra te poder
conseguir o peixe para te comer. Deus nos coloca, não vai colocar fardos pesados em ombros leves. Né? Isso, exatamente. É isso aí. E agora então a questão ele vai comentar sobre o sexo. O homem é livre para dar as suas energias e impulsos sexuais a direção que prefira e será estimado por veículo de bênçãos quando os emprega na proteção sadia do lar, na formação da família, seja na paternidade ou na maternidade, com o dever cumprido, ou ainda na sustentação das obras de arte e cultura. Benemerência e elevação do espírito, mas se para lisonjear os próprios sentidos, transforma os recursos genésicos em dor e desequilíbrio, angústia ou desesperação para os semelhantes, pela injúria aos sentimentos alheios ou pela deslealdade e desrespeito nos compromissos e ajustes afetivos. Depois de havê-los proposto ou aceitado, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do amor puro. O homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram de sua atitude perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Então é a lei de liberdade, né? Usar dignamente, né, o sexo que a gente veio, né, para cá, para usar com dignidade, né, com amor, com equilíbrio, né? Se Deus te confiou uma esposa ou confiou um esposo, a gente respeitar, né? Não fazer dessa vida conjugal um sexo desvairado, desregrado, né? Um sexo que faz parte da vida do ser humano, mas equilibrado, né? Com juízo, né? Tanto que eu tenho colegas, um colega que foi meu, me ajudou bastante, sabe? Como colega de trabalho. Ele era casado, tinha 2 filhos, um casalzinho de filhos, eles viviam super bem. Aí depois de um tempão depois eu descobri que ele estava com mais. Só que ele, no final de semana ele trabalhava com nós na fábrica de borracha. No fim de semana ele ia com uma lancheria de um tio no Hamburgo. E a mulher em casa. Aí fazer o quê? Foi. E tem um primo também que ele. Não sei se foi pelo sexo ou pelo caso remédio, uma coisa que ele fez, que também ele já faleceu, né? Os dois, ele era. Aí ele pegou e passou pra ela. Ele não sabia e ela também, os dois já. Ele se animou também. Ele era assim, ele era um cara assim, tu olhar pra ele assim, um cara sério, um cara que não gostava muito de brincadeira, sempre falando sério, assim, sabe? Até ele era muito sério demais. Tu falava, não dava um negocinho pra ele assim, já te xingava, ele era meio até grosso demais. Aí eu já não brincava muito com ele, mas nós já conversávamos praticamente só sobre o trabalho. Aí depois que eu descobri que tá escondendo isso aí. Tudo bem. Tá pagando agora, não sei onde que ele tá agora, sim. Deus é que sabe. E nós podemos fazer isso? Eu não faço. Mas podemos fazer? Sim. Vai dar aqui. Poder tem o livre-arbítrio, né? Mas e depois? Depois vem aquela consciência. Mas aí vem as consequências. Aí tu vai chegar em casa, vai olhar pra tua esposa assim, olha o que eu tô fazendo aqui, cara. Olha o que eu fiz, olha o que eu tô fazendo. É porque é o que a gente está estudando, né? Lei de liberdade, mas aí dentro da lei de liberdade tem uma responsabilidade. Né? Todos nós temos responsabilidade no campo da família, né? No campo social, profissional, né? Religioso, todos nós temos nossas responsabilidades. E dentro disso tudo, né, existe o discernimento, né? Fazer a escolha dos caminhos, né, que a gente vai fazer, né? E aí entra em ação a lei de causa e efeito, porque jamais vamos ficar impunes as leis, né?
Porque se a gente está usando aquilo como, né, não está aproveitando a oportunidade, não está respeitando, né, como comentou, né, a esposa, muitas vezes, ou o marido, vai ter as consequências dessas atitudes, né, que a gente escolheu, né. Tem casos que o marido faz com a esposa e faz, aí depois ela descobre e faz para ele, mas já enche de nome, já enche de coisa, já quer, até agride a própria esposa e vai lá agredir porque tu fez isso pra mim. Mas ele não tem consciência do que ele fez para ela. Então cabe à doutrina espírita explicar que os princípios da justiça eterna em todo o universo não funcionam simplesmente à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios de ordem exterior, mas acima de tudo é através do instituto da reencarnação em nós, conosco, junto de nós e por nós. Foi por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Né? Está lá em João 8,32. Então, a partir do momento, o que é a verdade? Né? O que é conhecer a verdade? Lembram o que é conhecer a verdade? O que é a verdade? A gente falou bastante, né? As leis. São as leis, né? Então, a partir do momento que a gente conhece as leis divinas e faz um estudo reflexivo, né, a respeito dessas leis, traz para as nossas vidas, a gente refletir, sentir no coração e praticar isso tudo. Então, muitas vezes, a gente praticando e sentindo, a gente vai se libertar. Como diz aqui, nós vamos estar livres. Né? Porque o Cristo, por exemplo, ele conhece a verdade, né? Conhece e pratica, né, as leis, a verdade. Tanto que ele diz que ele é a verdade, né? Eu sou a verdade, o caminho E a verdade que ele traz do Pai, né? Ele traz a verdade, não é dele mesmo, mas a verdade que vem de Deus, né? Na verdade. E aí então a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai aprendendo, vai se libertando da ignorância, do não saber, né? De não sentir e de não vivenciar essas leis. Hoje a gente já começa a aprender, né? Começa a refletir melhor qual o nosso propósito de vida aqui na Terra. Que a gente não veio aqui só para brincar, para fazer festa, para gozar os prazeres do mundo. A gente tem um propósito, todos nós aqui que viemos para o objetivo das encarnações, é a evolução do ser humano. E questão 132 do Livro dos Espíritos, podem ler lá na questão 132. Qual o objetivo da reencarnação? A evolução de nós seres humanos, né? A evolução dos espíritos. Então só reencarnando que nós vamos aprendendo, né? Nós vamos saindo daquela ignorância, né? De não saber. E muitas pessoas ficam muitas vezes só no saber, no conhecer, na verdade na parte do saber intelectivo. Muitas vezes decora as obras, os livros, muitas vezes eu sei a Bíblia toda, decoro o Livro dos Espíritos, mas e adianta eu saber de cor se eu não paro para refletir aquilo? Eu não entendi também. Se eu não sinto no coração aquilo tudo? E muitas vezes eu não pratico, também não vai resolver, né? Eu não entender também, né? Não adianta eu estar decorando aí as coisas, e não entender, só ler ali, decorar, mas eu sei, mas e não tem que refletir, né? Sim. Aí entra a reflexão, que muitas pessoas, infelizmente, não fazem as reflexões, né, dos conteúdos que estão estudando. Querem fazer rápido, muitas vezes, mas não param ali porque não adianta ter pressa e como tu diz, não tem entendido aquilo, né? Sim. Lê essa mensagem aqui de Emmanuel, nós podíamos já ter lido, já leu, vamos passar para adiante, leu. Tá, mas espera aí. Aqui tem um ensinamento aqui. Olha quanta coisa que a gente está comentando só dentro desse texto de Emmanuel aqui.
Olha quanta grandeza, quanta coisa importante. Às vezes numa frase que tem, já reflete muita coisa, daquilo ali já sai. Quantas leis, quantas virtudes a gente parar aqui para refletir tem aqui. Várias, né? Para ser praticada e entendida. Então cabe à doutrina espírita explicar que os princípios da justiça eterna em todo o universo não funcionam simplesmente à base... Ah tá, desculpa, aqui eu já li, gente. Vamos passar para frente. Esta mensagem de Emmanuel nos convida a refletir em vários campos de atuação em nossas vidas. Em encontros passados já refletimos em torno da tríade lei de liberdade, responsabilidade e causa e efeito. Todavia, por ser um conjunto de leis que acionamos em todas as nossas ações, o estudo individualizado delas se torna imprescindível. Todos somos livres para agir, realizar o bem no limite de nossas forças, ou praticar o mal é uma escolha que fazemos. Não fazer uma escolha pelo bem já é uma ação fruto do nosso livre-arbítrio. Acompanhemos os ensinamentos do Livro dos Espíritos. Então agora vamos para o Livro dos Espíritos, questão 850. Nós vamos acompanhar junto com o livro, estudando o Livro dos Espíritos. Tem comentários ali também. Lê, achou? Então eu vou ler a pergunta, aí tu lê a resposta, tá aí o comentário. Questão 833, o Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? É importante que a gente reflita a pergunta, né? Entender a pergunta. Entenderam a pergunta? Então aqui ele pergunta em nós, né? Haverá alguma coisa que faça algum constrangimento em nós para que a gente possa não ter essa liberdade absoluta? Será que há algum constrangimento para que a gente não tenha essa liberdade? É a pergunta que ele faz, né? Vamos ver a resposta. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilado. Comentário. O pensamento contínuo é o único instrumento que pode dar ao homem uma liberdade relativa, pois não está sujeito a pressões diretas, mas mesmo assim pode ser influenciado através de obsessões e perder muito da sua qualidade e eficácia. Então a gente tem essa liberdade, né? Então a gente goza nós dessa ilimitada liberdade. Ou seja, através da própria lei de liberdade que Deus nos concede, né? E que estão dentro das nossas consciências, então a gente goza ilimitadamente dessa liberdade, né? E aí ele diz: pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Ou seja, então isso é muito importante a gente saber, né? Porque eu posso escolher o caminho do mal, né? Mas só que o que acontece? Aí entra em ação a lei de causa e efeito, que serve para nos educar, né? Das más escolhas que a gente fez. Como diz aqui, vai ser cortada as nossas asas, tudo, né? Que a gente quer, as nossas asas, nossas garras. Isso. Mas não vai nos aniquilar, né? Por que não vai nos aniquilar? Porque nós estávamos estudando no estudo anterior, somos espíritos imortais, né? Então, mesmo independente da nossa livre escolha que temos, mesmo que eu escolha o caminho do mal, mas eu vou ter que responder perante a minha consciência aquilo que eu fiz do meu livre-arbítrio, né? Os caminhos que eu escolhi. E aí então eu vou responder. E aí vai entrar em ação a lei de causa e efeito, né? Se eu escolhi o mal, vou responder, vou vir numa situação, né, X ali para me reeducar, né? Para me educar ali para o bem, né?
Para que eu aprenda, muitas vezes através da dor, né, do sofrimento, para aprender a nos erguermos, né, através do amor, né. Muitas vezes a gente pensa, mas o que eu fiz? Mas eu estou indo na casa espírita, eu tô tentando aprender e tudo, mas está me acontecendo isso, está me acontecendo aquilo, eu não consigo. Mas então tu está fazendo alguma coisa, nem tu comentou ali, né? Tá fazendo alguma coisa que não é o normal, né? O que é para fazer ali, né? O que tu está aprendendo, né? Aí já vem a causa e efeito, né? A causa e efeito. Se é para te aprender, tu tá saindo do trilho, te voltar para tudo de novo. Eu quero aqui também divulgar uma outra obra aqui também muito boa. O nome do livro é Filosofia Espírita, do Espírito Miramês. E aí então ele faz um comentário das questões do Livro dos Espíritos, ó. E dentro dessa questão 833, na 834 aqui ele faz um comentário também, ó. Já falamos que alhures que são os responsáveis pelos nossos pensamentos, eles são como que sementes, ó. E a mente alheia é a terra onde semeamos. Todo semear de ideias tem colheita, e a lei de justiça nos faz colher o que semeamos. Viu? Eu li só um trechinho ali dele, ali, que é um texto grande, é da 834, mas que está relativa a essa 833 também, né? Então aqui ele já disse tudo, né? Então nós somos livres, né? Através de nossos pensamentos. A colheita é livre, né? A colheita é livre. Não, o plantio é livre, né? Nós vamos semear o que quisermos, né? Mas a colheita é obrigatória, né? Então nós vamos semear as ideias daquilo que a gente plantou, né? Vai plantar limão, não vai colher laranja, né? Vai comer limão depois. Pois é. Então vamos para 843. Agora a gente pulou lá para 843. Ó. 843. Quer que eu leia? Pode ler. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E aí, essa questão está bem clara, né? A gente comentou bastante já sobre isso, né? Será que nós temos livre-arbítrio das nossas atitudes? Temos. Temos, a gente comentou já sobre isso, né? Existe a lei de liberdade para todos. Resposta: os que têm a liberdade de pensar têm igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Comentário: o livre-arbítrio é um determinismo divino, doado por Deus para que o homem possa escolher livremente o seu destino. Mas a capacidade de escolher só chega com o tempo, pois depois de muitas experiências no campo da carne e do espírito. Então nós temos essa liberdade de pensar, né? Imagina se nós não tivéssemos, né? Nós fôssemos, como diz aqui os benfeitores, como máquinas, né? Nós iríamos realizar obras maquinalmente, né? Daí nós não íamos ter aquela liberdade, né? O raciocínio livre, né? Tudo mais, né? Aqui tem um outro comentário do Espírito Miramês. O homem tem liberdade de pensar e de operar. Contudo, nas suas obras pode ser obstado pelas leis humanas, se o que fizer for contra as regras da sociedade. No modo pelo qual pensa, todavia, ele tem plena liberdade, porque nessa equação divina, somente ele, Deus, se une, compartilhando do segredo de pensar e sentir a vida. Viu? A Stephanie comentou aqui: só depois temos que arcar com as consequências. Vai ter a consequência das nossas atitudes, né? Exatamente.
Ele diz aqui o Espírito, o livre-arbítrio é, pois, uma disposição de semear. Né? Novamente ele fala né, em semear, né? Todos nós somos semeadores, né? Entendeu? Tem a parábola até. Tem a parábola do semeador, né? Que Jesus nos ensina. E aqui esse Espírito diz, todos nós vamos semear alguma coisa. Né? Jesus nos ensina a semear sementes de amor, né? Como Ele semeou, né? Nos corações. Mas a gente pode semear sementes do mal também, né? Só que daí nós vamos escolher depois aquilo que a gente plantou, nós vamos fazer a colheita desse mal, né? Vai ser inevitável. Ah, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Ah, tu plantou. Não tem esse negócio. Então são muito bons os comentários. Porque aí esses comentários do Espírito Miramês, mais outras opiniões, a gente não fica... Porque a doutrina é a doutrina dos Espíritos, né? Não é a doutrina não é nossa. Assim é dele. Então a gente comenta, se tem mais comentário dos Espíritos, esse trabalho que o Espírito Miramês fez desse comentário de todas as questões do Livro dos Espíritos, engrandece mais o estudo, né? Porque eles têm uma visão mais ampla, né? E nós a gente vai comentar daquilo que eles estão trabalhando, né? Trazem para nós, né? Então vamos agora para a questão 844. Agora é a próxima, né? Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Então desde que a gente nasce a gente já tem esse livre-arbítrio? Será que nasceu, já está livre já? Como é que funciona? Ó, boa pergunta, né? Creio que... Se ele é uma criancinha ali que ainda não sabe pensar por ele, agir, né? Não sabe falar, tudo precisa, né? Eu acho que não, né? Porque daí, no caso, nem tu comentou agora, né? A criança não tem como... eu vou pra ali, eu vou pra ali. Já, por isso que já tem os pais para direcionar, né? Já, filho, tu fica nesse caminho aqui, tu não vai pra lá. Aí depois que ele começar a evoluir, começar a entender, aí sabe, ó, esse caminho aqui é o caminho errado, esse caminho certo, né? Aí depois mais ele vai, ó, o caminho certo é esse aqui é errado, ó, tu escolhe o caminho que tu quiser ir. Não tem. Resposta. A liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica ao seu livre-arbítrio aquilo que lhe é necessário. Comentário. Durante a fase inicial da criança, já existe essa liberdade, pois elas choram a hora que querem. Movimentam seus membros sem pedir permissão, mas essa liberdade não é total, por falta de desenvolvimento dos órgãos, e só a partir dos 4 a 5 anos de idade é que essa liberdade de escolher se aflora, dando ao ser humano o poder de escolhas. Então no início ele não tem ainda, né, inteligência para pensar por ele mesmo, agir, né? Imagina se ele uma criancinha pequena ali, decide atravessar uma rua movimentada ali, né? Não tem como, né? Sim. Alguém tem que estar junto ali, muitas vezes vai ter que segurar ele ali. Então, ou seja, então ele não tem essa total liberdade ainda porque falta ainda inteligência, né, para essa criança. Né? Eu já vi pais derrubarem a criança. Escapou da mão, ele só levou o pé assim, derrubou ela caiu no chão. Ela não atravessou a rua correndo. Eu já vi sim, já presenciei, sabe? Aí ele falou, pô, levantou a criança lá e tudo, mas ele deu uma rasteira na criança e derrubou, porque ela fugiu da mão. Né? A Stephanie comentou de novo. Acho que passamos a ter realmente o livre-arbítrio depois que passamos a distinguir o certo do errado. Porque antes disso, quem decide pelas crianças são os pais ou responsáveis. É isso aí.
Então agora vamos, aqui diz assim, no primeiro encontro relativo ao significado da imortalidade, que a gente estudou no encontro passado, vimos que o livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, à medida que o espírito evolui nas primeiras existências, no reino nominal, adquirindo consciência de si mesmo. Da mesma forma, a cada reencarnação, o exercício da liberdade está condicionado à consciência dos atos praticados, de modo que uma criança tem a sua liberdade de agir limitada, diferente de um adulto. Apesar disso, por mais adulto e ou elevado que o espírito esteja, não é possível o gozo da liberdade absoluta, pois a liberdade de agir está limitada à liberdade do próximo. Agimos livremente, mas essa liberdade se finda no momento em que avançamos de encontro à liberdade do próximo. Como bem nos ensina o Espírito Lázaro na lição O Dever. No Evangelho segundo o Espiritismo, o dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então aqui ele comenta, né, nesse texto do dever do Espírito Lázaro. Então a nossa liberdade acaba quando começa a liberdade do outro, né? Então, ou seja, a gente tem que respeitar a liberdade do próximo, porque todos nós somos espíritos, né, individuais. Eu tenho aqui, a gente tem que imaginar, né, simbolicamente, eu tenho uma cerquinha aqui na minha volta aqui, ó. Então tem que respeitar esse limite, né? Sim. Aí muitos de repente não entendem esse limite, muitas vezes atropela, vem até com um trator e derruba tudo por cima, né? Então não está respeitando a liberdade do outro, né, do próximo. Então todos nós devemos respeitar. E mesmo muitas vezes que são filhos, né, que são cônjuges, muitas vezes, eu devo respeitar meu marido, eu devo respeitar minha esposa. Eu não posso atropelar a liberdade do outro. Sim. Ele é um espírito livre, assim como eu. Ele tem a liberdade dele de pensar e de agir. Eu não posso forçar ele a fazer muitas vezes coisas que muitas vezes ele não quer, né? Assim muitas vezes para com o filho. Claro que na primeira infância a gente tem que direcionar eles, né? Muito mais direcionados, né? Aí já na adolescência, na segunda infância ali que está passando já, então a gente já tem que explicar o porquê das coisas, né? Não vai por aqui porque vai acontecer isso e aquilo, né? Já não pode chegar também de supetão, porque já adolescente já é uma fase complicada, né? Então a gente tem que conversar, ter diálogo, né? Não pode também simplesmente obrigar ele também, porque ele não vai te respeitar também daí, né? Então sempre com respeito, respeitando a liberdade do outro, mas sim orientando, né? Orientando aquele espírito no caminho do bem. Vamos ver aqui. Acerca desse assunto, os benfeitores dizem no Livro dos Espíritos. Vamos para 825. Agora volta lá para 825, hein? Kardec pergunta aos benfeitores: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Então o que diz a pergunta aqui, né? Então se o homem tem posições ali que ele vai, né, vai ter a plena liberdade, como é que funciona, né? Conforme as suas posições, suas ocupações. Será que ele pode fazer o que ele quer também, né? Ter a plena liberdade. A gente comentou ali da cerquinha, né? Tem aquele... Não posso chegar assim, eu fazer o que eu quiser. Não, tem que ter um certo espaço ali, um respeito pelo teu semelhante, né? Não posso chegar e me chegar na rua ali e bater num ali. Porque eu quis. Ou, sei lá, né, chutar alguém ali, quiser, coisa.
Não, tu tem que ter um... Aí entra a questão do respeito. Né? Exatamente. Porque ele pode muito bem ele agredir o outro. Ele tem essa liberdade também para isso, só que ele está invadindo a liberdade do outro, né? Isso. Ele não está respeitando. Então vamos ver a resposta. Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Daí a gente tinha comentado naquela mensagem do Emmanuel lá, né? Então que a gente, um precisa do outro, né? Lei de fraternidade também, né? Todos nós, irmãos em humanidade, a gente precisa um do outro. É que nem a corrente, né? Um outro, um segura o outro. Um segura um... Cada elo segura um elo segura o outro, assim vai. Assim cada um vem com as suas posições, com as suas ocupações úteis. E é necessário, né? Cada um vai fazer o seu trabalho, né? Vai ter a sua posição, respeitando o espaço do outro, né? Tudo. E ele vai precisar, um vai precisar do outro, né? Comentário: a liberdade total é impossível em qualquer parte do universo em que vivemos, porque mesmo fora da sociedade, estando em locais isolados, onde não haja seres humanos, ainda assim o homem terá que dividir o seu espaço com os animais, os insetos e as plantas. A verdadeira liberdade é a do espírito, quando ele alcança a sua maturidade espiritual. Aí ele está se referindo também à liberdade quanto ao espaço também, né? Nós temos o nosso espaço físico ali, tudo, né? E respeitar o espaço do outro, nós vamos dividir o espaço com todos, né? Que nem não posso dizer assim, mas aquela rua ali, aquele asfalto, aquela frente ali, aquela parte ali é minha, ninguém vai passar por aqui, né? Tem que respeitar, porque então essa liberdade não é total, né? Nesse sentido, né? Por isso que já tem a cerca na frente da tua casa. A tua liberdade é ter aquela cerca, para a rua já não pode estar, né? No caso, não pode botar um carro numa calçada, sei lá, já atrapalha, né? Já tem e muitas vezes acontece processo assim de pessoas assim que a gente vê, né? Casos de homens bombas, de explodirem um lugar cheio de gente, né? Eles mesmos vão lá. Ele teve essa liberdade para isso, né? E que teve uma autorização para que acontecesse aquilo, né? Porque Deus permitiu, né? Tem que ter uma permissão. É assim também que ele explodiu o mundo, né? Aí seria muito fácil aí, um Hitler ali querer explodir tudo, aí tá tudo certo. Mas aí então tudo tem um limite também, né? Não é uma liberdade que eu vou... E mesmo ele tendo essa escolha dele, por exemplo, de explodir um local público, claro que também aí ele vai responder as consequências desse ato, né? Vai ser desse livre-arbítrio que ele teve, né? Vai ser bem pior para ele. Mas não adianta, que nem eu estava pensando nesses dias, que nem tem essas guerras aí. Se essas pessoas que estão fazendo, que reivindicam, que essa parte aqui é minha, essa parte aqui é tudo. E se eles ganhar aquela parte, eles vão fazer o que com aquilo? Não tem mais ninguém para guerrear, não tem nada, vão ficar ali. Agora tem entre eles aí. Acho que não tem. Se tem, cada um tem a sua parte, tem que deixar. Eu tenho a minha, tu tem a tua e deu volta. E agora com a tecnologia que muitos países que tem as bombas atômicas, pode causar um estrago muito grande, só que isso aí vai ter consequências de que se explodir essas bombas atômicas não haverá mais vida no planeta, né? Por causa da própria irradiação. Eles mesmos vão, no caso, as pessoas que largarem essa bomba atômica no mundo, vai matar todo mundo. Eles também vão morrer. Eles acham que eles vão ficar imunes? Eles vão morrer também. E vai ter ninguém? Aqui tem um comentário do Espírito Miramês, essa questão de 125. Liberdade é um ponto de difícil entendimento na interpretação das leis naturais. O homem não pode ser livre no modo que pensa ser. Toda liberdade é relativa aos espíritos, de conformidade com a sua evolução espiritual. Então, todos têm uma liberdade relativa, né? Ninguém pode glorificar-se ante os seus irmãos de ter plena liberdade, porque ninguém pode viver só. Uns precisam dos outros.
e todos de Deus, como desse modo pode ufanar-se de que se é livre, de que não se precisa dos irmãos quando se vive em conjunto, viu? Então aqui ressalta aqui aquilo que a gente comentou, né? O texto é bem longo, eu vou só dar umas pinceladas, mas é bem interessante os comentários, quem quiser se aprofundar mais lá, está disponível na internet. Então vamos na questão 826 agora. Kardec pergunta: em que condições poderia o homem... Deixa eu fazer para te achar primeiro. 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Então agora aqui Kardec já coloca as condições, né? Tá, mas quais as condições, né, de gozar essa liberdade absoluta? Vamos ver a resposta. Nasce do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então mesmo eremitas, dois vivendo no deserto, né, eles também não gozam dessa liberdade absoluta, né? Vamos ver Voltamos a esclarecer que mesmo no deserto, vivendo como eremita ou como andarilho sem rumo, teria ao seu lado animais como cobras, coites, lobos, além dos insetos, que certamente o importunariam, tirando em parte a sua liberdade individual. vai ter as dificuldades, vai ter que, né, disputar no meio ali da natureza, vai ter outros animais, né? E aqui o Miramês comenta assim, que liberdade absoluta só existe para Deus, Criador de todas as coisas. Então a gente comentou antes que nós temos uma liberdade relativa, né, conforme a evolução espiritual de cada um. Então absoluta só Deus, né, Criador de tudo. O criado, ou seja, nós, né, já é dependente do Criador. Deus pode fazer o que bem entender dentro da criação, mas somente Ele, no que tange aos homens, se todos têm os mesmos direitos, deixa de existir tal liberdade, pela barreira do respeito de uns para com os outros, viu? Que nós estávamos comentando da cerquinha que a gente tem na nossa volta, né? Se todos temos os mesmos direitos, né? Se todos temos o mesmo direito, então nós não temos essa total liberdade, né? Por causa dessa barreira do respeito que existe entre todos, né? Então existe isso. Somente Deus que tem absoluta, né? E pode fazer o que quer, né, da sua criação, né? Isso foi bem interessante que ele colocou aqui, o Espírito Miramês. Então o texto é bem longo, eu li só uma parte, mas já esclarece bastante, só aquele trechinho, né? A par da lei de liberdade, encontramos a lei de responsabilidade. Esta lei é fundamental para a compreensão da justiça divina, pois somente receberemos o efeito de nossas ações se formos os responsáveis por elas. É bem verdade que não existe um capítulo específico em O Livro dos Espíritos para tratar dessa lei, bem como da lei de causa e efeito e tantas outras. Contudo, os espíritos da codificação espírita abordaram a responsabilidade de forma implícita, conforme veremos a seguir. Então, a gente sabe que dentro do Livro dos Espíritos tem aquelas 10 leis, né? As 10 leis que eles colocaram ali, eu não me lembro qual é o número da questão que a gente estudou agora, que ela coloca as 10 leis, né? As 10 leis ali que estão explícitas ali, né? Mas essas outras leis, lei de causa e efeito, como diz aqui, de responsabilidade, elas estão de forma implícita. Ou seja, elas estão ali no contexto, ali, mas a gente tem que refletir
e estudar ali para saber também que lei está se referindo a essa questão, né? É isso que eles querem dizer aqui. Nós vamos ver agora. Questão 258. Agora volta lá para 258. 258. Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então é importante que a gente entenda aqui a pergunta, né? O que é a erraticidade? Quando estamos na erraticidade, o que é? Mundo espiritual. Quando estamos lá no mundo espiritual aguardando para novamente reencarnar, né, aqui na Terra. Então, antes de nós começar essa nossa existência corporal, nós temos essa consciência e previsão do que vai nos acontecer aqui na Terra? Será que nós vamos ter essa previsão? Vamos ver a resposta? Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Comentário. De um modo geral, quase todos os espíritos aptos a reencarnar escolhem suas provas, e só mesmo em casos excepcionais isso não ocorre. Sabe-se de antemão o roteiro do destino que terá que viver, mas uma coisa é a teoria, a outra é a prática, e é exatamente por isso que muitos falham nas suas tentativas de enobrecimento. Aonde está aqui implícito, então, que eles colocaram a lei de responsabilidade aqui? Aonde será que está? Quando diz aqui no início da resposta, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. Então, ou seja, então ele tem essa liberdade e conforme conforme a evolução do espírito, ele pode escolher por ele mesmo, né? Ele já pode escolher suas provas. E isso tem a ver, então ele é livre para fazer as suas escolhas, mas aqui tem uma responsabilidade, por quê? Porque ele que está fazendo as suas escolhas. Então depois não adianta reclamar, né? Chega lá, mas espera aí só um pouquinho, mas quem é que escolheu esse tipo de vida? Quem é que escolheu? Foi eu que escolhi por ti? Não, foi você que escolheu viver nessa família, nesse trabalho, né? Nesses lugares aí, com essas pessoas, e agora não adianta reclamar, né? Sim, porque assim, foi ele que botou aqui, eu não queria vir pra cá. Eu disse cada vez, eu falei, negócio de... mas eu não pedi pra vir, ao mundo, né? Às vezes tem como estou comigo ali, né? Mas eu tô aqui passando trabalho, mas eu não pedi, meu pai e minha mãe que é culpado. Isso aí é muito comentado entre muitas pessoas, né? Quando começa a ter muitas dificuldades, dor, sofrimento, mas por que eu vim para o mundo para sofrer muitas vezes, né? Para passar trabalho, por que eu vim, por que Deus me colocou no mundo? Mas ele, muitas vezes, ele mesmo que pediu aquilo ali, né? Por que Deus botou nessa família? Só estamos no trabalho, né? Mas na moral mesmo, tu pediu pra estar aqui. E eu não quero ir pra lá. E muitas vezes esse fato de ter essa liberdade de escolha e ao mesmo tempo essa responsabilidade que a gente tem também dessas escolhas que a gente faz lá no mundo espiritual, muitas vezes a gente começa a dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Pelo sentimento de culpa, muitas vezes do passado, né? Fez muitas coisas erradas, aí então eu quero voltar e quero abraçar mundos e fundos. Aí os nossos mentores espirituais, não, menos que tu não vai conseguir fazer nem a metade disso aí, né? Então tu tem que ser, né? Como a gente comentou, né? Não adianta botar 10 toneladas nas nossas costas que a gente não vai conseguir carregar tudo, né? Então a gente vai ter que carregar aos poucos, né? Carrega de uma por uma. Não pode fazer tudo numa vez só, né? E muitas vezes a gente vem para fazer uma tarefa, uma coisa, muitas vezes a gente falha, ainda erra, né? Muitas vezes, né? Que a gente chega aqui no mundo a situação é diferente, né? É complicado os prazeres, a porta larga. Olhando de lá é fácil, eu vou pra lá porque é fácil.
Mas chega aqui e já vê que não. Tem que cuidar. Em espírito a pessoa sente uma leveza, né? Tudo parece ser mais fácil para ele. Mas estando dentro do corpo físico aí já complica mais, né? Está mais trabalhoso. E aí tem uma questão dentro dessa questão, 258A, aí não tem 258A, né? Não é Deus então quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Então aqui Kardec pergunta, mas então Deus então não impõe então essas tribulações, as dificuldades para nós, né? Nas nossas vidas, não é Ele que coloca. Aqui Ele coloca a palavra castigo, né? E nós dentro da doutrina espírita a gente estuda e sabe que essa colocação, essa palavra castigo, um Deus punitivo, um Deus que castiga, isso aí ficou lá para o tempo de Moisés, né? Então hoje a gente já tem uma outra visão. Jesus já trouxe um Deus amor, né? Bom, justo e caridoso. Então Deus não castiga, né? Então, como naquele tempo de Kardec se usava muito esse termo, né? A palavra castigo, punição, né? Então Kardec quis saber, tá, mas e Deus, né? Ele não é Ele que impõe, então não é Ele que pode programar as nossas vidas, né? Por exemplo, como castigo, né? Ou seja, o castigo, na verdade, a gente entende como as leis que são da nossa própria consciência, né? Ou seja, se eu infringir as leis, se eu não cumprir as leis, não praticar as virtudes, se eu fizer o mal, simbolicamente eu terei o castigo, na verdade, mas na verdade entra a lei de causa e efeito, né? No lugar do castigo. E que na verdade a lei de causa e efeito, que muitos ainda colocam como uma punição, né? Que daí seria a mesma coisa que castigo, então a lei de causa e efeito, né? Mas na verdade a lei de causa e efeito é uma lei educativa, né? Serve para educar aquele espírito para o amor, né? Através da dor, do sofrimento, muitas vezes, né? Então eles respondem assim, ó: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou Ele esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos. Olha aqui, ó. Aqui já está de forma que ele coloca Deus deixa a inteira responsabilidade de seus atos. Ó. Ou seja, aqui já está implícito a lei de responsabilidade, ó. E das consequências que esses tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus? Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Viu? Então, muitas vezes, porque se acontece alguma dificuldade, né? Algum perigo, alguma coisa, né? Muitas vezes aquilo serve para nós, né? Como um aprendizado, né? Um aprendizado para a gente aprender e progredir com aquilo, né? Por isso que Deus permite muitas vezes que aconteça dores, sofrimentos nas nossas vidas, né? Porque muitas vezes através da dor, do sofrimento, eu vou sentir aquilo e eu vou querer sair daquela situação muitas vezes, né? Eu vou ficar mais sentimental, né? Muitas vezes vou querer buscar mais, né, a verdade, né? Buscar mais os ensinamentos de Jesus, muitas vezes. Claro, a gente sabe que tem muitos que são muito rebeldes mesmo, que não querem aceitar mesmo na dor, no sofrimento, né? Mas isso é um convite, né, para que a gente possa mudar as nossas atitudes.
Então vamos para a questão 830. Agora vai lá para 830. O Kardec pergunta: veja que não é um estudo sequenciado, né, do Livro dos Espíritos, né, mas é um estudo que a gente vai trabalhar dentro do assunto, né? Então a gente vai para frente, foi lá para 258, agora vai lá para 830. Kardec pergunta: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis o que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? Então, quando a gente viveu, né, no período da escravatura, né, aquela questão toda, né, da escravidão, né, que fazia parte da cultura de, né, quantos anos atrás, aí, poucos anos, né, se a gente parar para pensar, né, poucos anos, em torno de 200 anos atrás, né, mais ou menos, né, a gente vivia nesse período aí, né. E aqui então ele quer saber se são censuráveis, né, os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural. Então, para eles, como era uma questão muito, naquela época era muito comum, muito natural, não tinha nada de crime, né, ter uma pessoa como escrava, né, era muito natural aquilo todo, né. Então aqui está dizendo, né, uma pessoa que pensava dessa maneira, né, será que seria censurada? Como é que seria isso, né, nesse sentido? E ela tendo essa percepção de que para ela era uma coisa comum, né, mas já que para nós hoje seria um absurdo, né? É isso que eu ia comentar agora. Escravizar alguém, né? Absurdo isso aí, tem. Mas há 200 anos atrás, mais ou menos, isso era uma coisa muito... não era um absurdo, né? Muitas pessoas, na verdade poucas pessoas para aquela época que lutavam, que eram contra aquilo, a maioria para eles era muito natural, muito comum, né? E quem tinha mais escravo, sinal de mais poder, né? Tinha mais poder, tinha mais... Então vamos ver a resposta? O mal é sempre o mal, e não há sofisma... Desculpa, é 830, né? O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Comentário: a responsabilidade do mal parte sempre da intenção, e em épocas remotas muitos donos de escravos o usavam porque era lei, mas nesses casos eram benevolentes e fraternos com seus escravos, ao contrário daqueles que torturavam e se sentiam felizes em maltratar os seus cativos. Aí tem essa questão, né? Naquela época, como diz ali, era uma questão assim que era de conforme as leis dos homens daquela época, né? Foi uma lei determinada que aceitava, né, ter os seus escravos. Mas aí entra a questão, por exemplo, o homem está cumprindo a lei daquela época. E se, por exemplo, ele pode ter escravo, mas se ele trata bem, né, os seus subordinados, né, trata ele como seus semelhantes, né, dá uma vida justa muitas vezes a eles, né, não maltrata eles, daí ele seria uma pessoa, na verdade, que está cumprindo a lei do povo daquela época, né? E perante a sua consciência não está fazendo mal também, né? Na verdade, né? Na verdade não está fazendo mal, no caso assim, o mal maior, né? Mas ele ainda, digamos assim, já que para nós hoje a gente já sabe que a escravidão é uma coisa totalmente, né, inaceitável, né? E então, se naquela época ele fazia esse tipo de coisa, né, mas ele, acredito eu que na sua consciência ele já tinha aquela questão, muitas vezes a consciência nos avisa, né, de que é um semelhante teu, né, ele não é um animal, né, um burro de carga, né, um cavalo que vai fazer o trabalho todo ali sem ganhar nada muitas vezes, né, ele é um ser humano, é um semelhante.
é um irmão em humanidade, né? Pelo simples fato de naquela época eles também serem de outra cor, que eram considerados diferentes, eram como animais, né? Isso é um fato extremamente equivocado, né? Sim, sim. Então acredito eu que mesmo assim a consciência ainda vai, né? Nos alertar muitas vezes de que mesmo a gente estando em conformidade com as leis, assim a gente pode comparar na época de Jesus, lá, a lei dos judeus, a lei dos homens daquela época, né? Que Moisés trouxe as leis para os homens rebeldes. A mulher adúltera, se fosse pego em adultério, era apedrejada até a morte. O homem não. Né? E o homem já não. E aí então, mas só que daí então nos 10 mandamentos de Deus, que aí então sim é as leis divinas, né? Não a lei de Moisés, para o povo daquela época. Os 10 mandamentos diz ali, qual é um dos mandamentos que diz, né? Não matareis, né? Não matarás. E aí então a mulher vai ser apedrejada até a morte, né? Ou seja, eles estão cumprindo a lei de Moisés, mas não estão cumprindo as leis dos homens, né? Então fica uma coisa assim, né? Que a gente pode cumprir as leis dos homens, assim como a escravidão naquela época, 200 anos atrás, mais ou menos. Mas só que eu estou ali tratando mal meu semelhante, né? Eu não estou praticando as leis de Deus ali com aquele semelhante, né? Estou tratando ele muitas vezes como um animal. Igual a mulher. É como se ele estivesse naquela época, como hoje eu tenho um animalzinho ali, e ele é um cachorro, mas eu vou tratar ele como um animalzinho, né? Vou tratar ele bem, vou dar comida para ele, muitos maltratam também, né? É a mesma coisa, só que daí a gente entra em relação com ele, só que ele não é um animal, né? Ele é um ser humano, é um semelhante, né? No caso ele tá ali, mas só que ele é um primitivo, né? Ele tá ali naquela... Ele tá evoluindo, né? Ele tá fazendo um trabalho ali muitas vezes como animais, né? Ele tá evoluindo. Eles estão trabalhando por comida, na verdade, né? Então no caso ele tá começando a evolução dele também, né? Depois ele... Mas só que muitos desses escravos aí, muitos deles também, alguma coisa também, muitos deles fizeram os erros graves no passado, né? Sim. Fizeram erros graves no passado, aí hoje estão... Aí tiveram que passar por aquela situação de escravo para aprender, né? Exatamente. Assim como o Emmanuel, que ele no primeiro livro que ele editou, o Chico, há 2000 anos atrás, ele era um senador romano, né? O Públio Lentulus. Ele tinha muitos escravos que trabalhavam para ele. Mas só que na próxima reencarnação que ele teve, ele voltou como escravo. Ou seja, ele era já um homem muito inteligente, ó. Ele não era um primitivo, mas voltou como escravo para aprender, para sentir na pele, né? No caso, para sentir na pele o que ele fez para os escravos da época. Então tem tudo isso, não é a questão que só por ser escravo, por ser naquela época de cor de pele diferente, ser tratado como animal, que ele é um espírito primitivo, né? Sim. Muitas vezes é um espírito muito inteligente, só que tem que passar por aquilo, né? Então foi importante essa colocação. E aqui diz assim, a responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem dispõe para compreendê-lo. Ou seja, então a lei, aqui novamente a lei de responsabilidade, né? Então o nosso mal vai ser relativo, né, aos meios do que nós vamos ter à disposição para que a gente compreenda esse mal, né? Esse meio para compreender. A gente vê nisso aí que nem ele veio, como ele era um senador lá muito, muito poderoso, muito, né? Todo mundo tinha, uns idolatravam, os outros tinham medo, tinha muitos caras. Quando ele voltou como agora tu vai aprender. E aqui então esse mal aqui, esse mal relativo, como a gente está comentando. Então naquela época da escravatura, aqueles homens não entendiam, né, sobre isso, né? Eles achavam que para eles era normal, né? Mas na verdade não. Então vamos então, gente, o horário já nos convida, já estamos até atrasados. A gente ficou por concluir ainda esse encontro. Então a gente para aqui na 830. Então a gente abraça a todos aí que estão participando conosco. Novamente sintam-se todos abraçados.
Obrigado pelas participações. É muito importante participarem. Tragam as suas dúvidas, os seus comentários, que é bom, né, a gente participar junto para ter um bom entendimento, né? Então vamos convidar todos, não vamos fazer a reflexão porque não vai dar tempo. E a gente não concluiu também, então vamos fazer a nossa prece para dar então por encerrada as nossas atividades. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo em torno da doutrina espírita, esses ensinamentos tão sublimes para nossas vidas, e que possamos refletir que somos espíritos imortais, todos nós submetidos às leis divinas, que possamos praticar essas virtudes que Jesus nos convida, nos ensinou, para que possamos um dia, que nem Ele, cumprir essas leis de forma plena, para que possamos então nos tornarmos seres verdadeiramente felizes, que é o que o Pai deseja de todos nós. Então, muito obrigado pela presença de todos, nossos familiares, amigos, nossos benfeitores, tutelados sobre o nosso Pai Francisco, que nos abençoe e nos ilumina a todos, aos irmãos do Facebook, da web, que também possam receber essas energias amorosas. E assim, Senhor, então damos por encerrado as nossas atividades doutrinárias desta noite, que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.